Salve guardiões e guardiãs do mundo geek! Cleverson aqui, o seu consultor financeiro, patrimonial e nerd. E a mensagem de hoje é para você que está cansado de esperar, achando que as coisas não estão acontecendo como deveriam. Antes de continuar, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque toda semana eu quero me encontrar aqui com vocês para a gente unir fé, sabedoria e crescimento real. E isso é muito importante porque quem tem uma vida emocional bem estabelecida, tem uma vida financeira que vai seguir o mesmo ritmo. Vamos para cima fazer isso acontecer? Depois da vinheta. E a nossa mensagem de hoje ela é simples, mas como sempre ela é impactante. Deus nunca se atrasa, Ele age no tempo perfeito, no tempo certo. Vamos ler de novo? Deus nunca se atrasa, Ele age no tempo perfeito, no tempo certo. Não sei quais são suas crenças, aquilo que você acredita, mas uma coisa é universal: ter o tempo correto para o acontecimento das coisas é uma grande realidade. Os filhos da gente nascem nos momentos corretos, na hora certa, e muitas vezes a gente acredita que será 9 meses, mas não é. Eu tive 2 filhos e todos nasceram prematuros, mas graças ao bom Deus estão aqui cheios de saúde. E isso é um exemplo muito clássico lá no texto de Eclesiastes 3.1. Ele nos lembra o seguinte: há um tempo para tudo, há um tempo para cada propósito, debaixo dos céus. Mas a verdade é que a gente vive numa era que quer tudo para ontem. Um grande exemplo disso é o próprio WhatsApp. O WhatsApp ele criou uma situação onde você não responder alguém hoje é praticamente uma falta de educação. Sendo que se fosse algo urgente, eu digo sempre para minha família: ligue, porque é urgente. Então o WhatsApp ele ficou com uma situação como se fosse algo para uma entrega extremamente rápida e imediata. E não é. Porque nós criamos esse padrão na nossa mente de que tudo tem que ser rápido, tudo tem que ser para ontem. Então, a ansiedade grita no coração dessa geração. E isso aperta muito o nosso interior. E a gente acha que o silêncio está se tornando um atraso, quando na verdade não é. Vamos dar um exemplo aqui? Vou contar a história para vocês do André. O André sempre foi uma pessoa de ação. Queria resolver tudo rápido. Ele trabalhava muito duro. E ele dizia assim que ele não só dizia, como ele fazia bons planos. Mas parecia que as coisas nunca aconteciam no tempo dele. Ele tinha boas ideias. Às vezes tinha pessoas com ideias semelhantes a dele, que engrenavam mais rápido, mas a dele não. Então ele tinha o hábito de orar, agradecer, pedir, a Deus. Então ele planejava e ele também esperava. Só que quanto mais ele esperava, mais ele achava que as suas orações, as suas petições não chegavam aos céus, não chegava a Deus. E que nessa história toda, Deus é que estava atrasado, e não ele que estava adiantado. Ele queria aquilo no momento que ele decidiu. Então em um dia, no momento de frustração, ele foi conversar com seu avô. Um homem mais simples, de fé, mais tranquilo e também muito mais experiente e sábio. Esse avô sorriu e disse para ele o seguinte: filho, o problema é que você olha para o relógio desse mundo, mas Deus, o Pai Celestial, ele usa um relógio da eternidade, que não é o mesmo os ponteiros que você vê passar. Aquela frase no primeiro momento despertou ira no coração dele, porque ele falou assim: cara, não faz sentido, não é isso que eu quero ouvir. Mas, como todo bom adulto, a gente para refletir, pensar. Então André ele começou a perceber que o atraso era na verdade um tempo de preparo na vida dele. E quando o tempo de preparo, aperfeiçoou, chegou a oportunidade, a pessoa certa, o projeto ideal, ele entendeu que se tivesse vindo antes, não estaria pronto para receber a bênção que ele tanto queria. Isso nos traz para uma situação assim: projetos. Todos nós temos projetos. Todos nós temos objetivos na nossa vida. Eu sempre tive o objetivo de ter uma casa, mas eu fui criado de uma forma muito simples, muito pé no chão. A minha mãe falava que a gente tinha que trabalhar, pagar nossas contas, receber nosso saláriozinho lá. Se desse, a gente adquiria alguma coisa, se possível ainda guardar alguma coisinha para poder, em caso de emergência. Só que se na emergência a gente estava atrelando alguma coisa ruim que ia acontecer. E com o tempo, o que a gente ia percebendo? Que a gente não tinha uma preparação financeira. Então eu imagino que se eu tivesse, por exemplo, comprado muitas coisas quando muito jovem, talvez eu não tivesse nada hoje da mesma forma.
Mas por quê? Por falta de entender o princípio do que é poupar, guardar e amadurecer. Então eu não olho muito para trás hoje com o ressentimento do Cleverson de antigamente. Mas eu olho para o futuro, pensando que o Cleverson de hoje está preparando para mim mesmo daqui a 10 anos. Quantas vezes a gente não se sente como o André, esperando respostas, oportunidades, caminhos e achando que o tempo parou? Que o tempo para nós não tem passado, não tem funcionado. Mas a grande realidade é que o tempo é de Deus. Não é a nossa cronologia, né? É algo diferenciado. E que Deus ele não se atrasa. Ele alinha tudo, inclusive você, para que o propósito seja completo. A gente sempre imagina que ter mais dinheiro, ter mais estabilidade financeira vai nos tornar uma pessoa mais mão aberta, uma pessoa mais disposta a ajudar, mais doador. Mas a realidade é que isso não acontece porque você tem mais dinheiro. Isso vai acontecer durante o processo. Se você for aprendendo a ser mais, como a gente podemos falar aqui, uma pessoa que doe mais empática, por assim dizer. Se algo ainda não aconteceu, talvez não seja um castigo que você esteja passando. É apenas um momento de preparação. E se o silêncio te incomoda, é porque ele está te ensinando a ouvir o que o tempo revela conforme o barulhinho do tic-tac do relógio. Então tem algumas coisas que não necessariamente são atreladas à nossa ansiedade, aquilo que nos incomoda, assim aprendermos a acalmar o nosso coração, para chegarmos onde nós queremos. O tempo de Deus ele é perfeito. Nem acontece antes, nem acontece depois, mas sim no momento certo, no momento exato. Muitas vezes nós focamos muito mais nas pessoas que estão nessa terra e pouco no divino, que é o que faz toda a diferença. É Ele que está no controle de nossas vidas e as pessoas só estão fazendo parte do processo. Uma aplicação prática para tudo que estamos falando aqui: enquanto você espera, não pare de lutar, não pare de se preparar. Não pare de olhar para o próximo dia com esperança. Use esse tempo para se fortalecer, para aprender, para se organizar. Na vida, um tempo de espera não é uma pausa para você descansar ou ficar sem fazer nada ocioso ou reclamando da vida, mas sim faz parte de um processo. É nele que você amadurece, é nele que você se estrutura, é nele que você constrói a base para tudo que está por vir, para tudo que virá. E quero deixar aqui um recadinho, né, para inspirar você. E se você está esperando o tempo da vitória financeira, saiba que Deus também age com propósito nessa área. Com a nossa metodologia, te ajuda a transformar esse tempo de espera em construção inteligente. Eu digo sempre: sair do aluguel, construir um patrimônio, criar renda com aluguéis, planejar sua aposentadoria e diversificar seus investimentos. Muitas pessoas acreditam que Deus vai mandar um anjo lá do céu, brilhando, né, durante a noite, e vai te dizer exatamente o que você deve fazer. E você acaba ignorando os sinais que estão aqui, junto de você, na tela do teu celular, no teu computador, no anúncio que você recebe. Não digo para você que todo anúncio, tudo que você vai receber vai ser verdadeiro. Mas você é inteligente para você estudar e entender o que é bom para você. Mas uma coisa eu tenho certeza, que se você simplesmente continuar parado, acreditando que alguma coisa vai vir dos céus nas suas mãos, isso não vai acontecer. Então aproveite o tempo de preparação para realmente se preparar. Não usar o momento de preparação como um estupim para ter preguiça de fazer algo, mas sim para você seguir em frente. Agindo sua consultoria conosco, eu tenho certeza que vai valer muito a pena. Guardião e guardiã, talvez você não esteja agora, mas tudo está se encaixando. Caso o atraso seja aparente, fica tranquilo, porque tudo vem no momento da perfeição de Deus. Forte abraço para você. Vamos se manter em contato. Tenho certeza que vai valer muito a pena. Seja o guardião e a guardiã da sua própria história. E não se esqueça, curta, comente, compartilha e ative o sininho. Abraço.